Galera do Rio de Janeiro, o momento de vocês finalmente chegou. Dia 20 de setembro vamos inaugurar a nossa primeira unidade no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. E todos vocês estão convidados. Se vocês não seguem a gente lá no Instagram, segue lá, Quero Quiropraxia, que vocês vão receber todas as informações em primeira mão. Um ótimo vídeo, a gente se vê aqui e no Rio de Janeiro. Valeu! Oi, eu sou a Letícia, tenho 31 anos, sou enfermeira e hoje a minha principal queixa para estar aqui na Quero Quiro é o meu abalamento que eu tenho na cervical e com isso eu tenho muito desconforto para dormir, principalmente para dormir, e ao passar do dia, no final do dia, é uma dor assim insuportável. Então eu tô aqui na esperança da Carol me ajudar a melhorar essa minha condição para ter uma qualidade de vida melhor. Hoje é a minha primeira vez, estou bastante ansiosa, uma grande expectativa aqui com a Carol, então, mas estou nas mãos certas, então estou um pouquinho tranquila também. Oi, Carol Yukari aqui. Gente, hoje eu tô com a paciente, a Letícia, seja bem-vinda. Obrigada. A Lê, ela veio de uma seleção do Instagram, que a gente vai deixar o arroba aqui, que as seleções para vídeos do YouTube acontecem por lá. Ela nos procurou por uma queixa na região cervical, que é do pescoço. Então ela tem uns abaulamentos, que são os inícios de uma hérnia de disco. Ela trouxe exames, isso a gente vai estar avaliando junto, eu quero mostrar isso pra vocês, tá? Que eu acho isso muito legal, o paciente ele entender o que ele tem, e não simplesmente ter o diagnóstico. Então, durante a sessão toda, vocês vão entender como é que seriam o tratamento e os ajustes com a quiropraxia. Mas antes, a gente sempre tem uma conversa antes, eu pergunto pra ela desde quando ela sente, como que ela sente, pra gente ir traçando algumas coisas em relação à conduta, tá bom? Então, Lê, esse exame que você me trouxe, ela trouxe um exame muito antigo, que é de 2016, que teve um iniciozinho, que hoje eu acredito que seja um pouquinho pior, e trouxe um raio-x, que não dá pra ver a evolução da hérnia, mas já dá pra perceber algumas coisas que é um pouco mais recente, né? Tá, isso, mais recente. Então, essa ressonância você fez quando começou as suas dores, é isso? Isso, foi em 2016, quando começou a dor, onde eu tive a crise e precisei também fazer fisioterapia para dar... Crise que você fala de você ter travado. Isso, e muito... Torcicolo, de travar... Algia para dormir, não ter posição, trocar travesseiro e não dar certo. É que ela é enfermeira, né, gente? Isso já explica, eu acho que muita coisa. A posição de trabalho, você abaixava muito a cabeça? Abaixava muito a cabeça, fazia força também. E aí isso acabava não ajudando, né? Não ajudando. E quando você fez a fisioterapia, você fez umas sessões seguidas, é isso? Isso, fiz 10 sessões. Tá. Deu algum resultado? O que você sentiu? Deu. A questão da dor melhorou bastante. Então, eu tenho que me policiar muito nas posições que eu fico, porque senão no final do dia já sinto as mesmas dores. Hoje em dia, como é? Hoje é mais tranquilo, porque na época ele irradiava pra dentro da cabeça, bem lá no fundo, e assim, era pontos que eu tentava palpar, mas eu não conseguia pegar. Dores de cabeça? Dores de cabeça. Tá, aí dormia mal, e como consequência dorme mal e acorda pior, e aí o dia é cansativo e aí fica nesse ciclo. Exatamente. Chegava a irradiar pros seus braços? Meu braço direito. Tá. Porque tem gente, quando você tem geralmente já diagnosticada com uma hérnia, um abalamento, enfim, é muito comum as pessoas terem irradiação para os braços. Então, quando as pessoas têm uma irradiação por o braço, não é que o problema está no braço. O problema vem daqui de trás, do pescoço, e irradia para os braços. Assim como as pernas. Quem tem irradiação para as pernas, o problema vem da lombar, que é irradiado o nervo, e aí as pessoas têm sintomas como dormência, perda de força, choque, fisgada. Então, no seu caso, ficava só no direito. Hoje em dia, você ainda tem isso? Não, hoje em dia tá mais tranquilo. Atualmente, quais são suas queixas, assim, mais latentes hoje em dia? Além da cervical, eu tô com um pequeno desnível do quadril. Tá. Então, isso tá interferindo um pouquinho no meu treino que eu faço, questão de força. Um lado meu tá mais forte do que o outro. E eu também acabei tendo, comentar com você que eu tive inflamação do piriforme. Então, aquele lá. Esse aí é que vive o dia também, todo dia. Então, eles fazem revezamento um pouquinho. Tá tudo ótimo, esse corpinho tá equilibrado. O piriforme, não sei se vocês sabem, mas é um músculo do glúteo, que eu vou mostrar depois também pra vocês, que a gente acaba soltando também. Então, aqui no atendimento com quiropraxia, você passa por uma sessão de quiro, de ajustes, mas depois também em seguida tem uma sessão de massagem, de liberação muscular, porque, por exemplo, o piriforme é um músculo, né? Você já tá com desequilíbrio na musculatura, então faz sentido o profissional alinhar as suas estruturas, a sua coluna, e logo em seguida ter um profissional que vai trabalhar todas essas desordens musculares. Então, acaba sendo um trabalho mais completo e mais eficaz, mais rápido, para você acabar se recuperando de uma forma melhor.
tá bom? Tá bom. Então, mas tudo isso o quiropraxista acaba avaliando também, mas logo em seguida tem uma sessão de massagem de liberação, que vai ser uma massagem onde vão ser pontos importantes para o seu resultado, tá? Então, não é aquela massagem relaxante que você vai ver passarinho. É uma massagem com objetivo, tá? Então, cada sessão pode ser também diferente de acordo com o que você esteja precisando. Porque daqui a um pouco pode ser que você não tenha mais essa síndrome do piriforme. Antes da gente começar a avaliar os exames, eu queria perguntar pra você se você tem alguma noção do que é quiropraxia, se você acha que é só estralar, o que você imagina? Não, eu imagino que seria a descompressão entre um disco e o outro. É isso? Na descompressão da cartilagem. Pode ser, pode acontecer isso, Tá. porque a gente vai estar alinhando, né? Então, você mesma falou que o seu quadril ele tá desalinhado, então você vai estar desequilibrado. Então, quando a gente começa a ajustar, o objetivo é que você comece a ficar mais equilibrada e, obviamente, a pressão acaba aliviando, tá? Mas nos seus exames eu vou te explicar o que vai ser o principal pra você, porque não é só tratar da dor. Dor por dor, se você tomar um remédio eficiente, eficaz, você vai aliviar a dor, mas o problema ainda tá lá. Então, eu sempre explico para os pacientes, a dor é como se fosse a pontinha do iceberg. Com as sessões de quiro, é uma coisa muito mais fácil da gente eliminar. Em 1 ou 2 sessões, tem muita gente que não sente mais dor, mas o problema tá ali. Então, o que a gente não enxerga, o que a maioria não enxerga, que é o que tá debaixo do iceberg, que é o que a gente tenta cuidar. E aí isso daí é um processo um pouco mais demorado, porque não é que nem 2016 que você fez. Isso aqui já existe há muito tempo. É até injusto pro profissional a quantidade de sessões, assim, né? O tempo, que a gente precisa de mais tempo para conseguir cuidar disso. Mas o seu caso é novo, é 31 anos, é possível. Eu gostaria de ver uma ressonância mais atualizada para acompanhar como é que tá a qualidade dos seus discos. Mas os sintomas estão controlados, né? Não tá pior do que estava antes, então tá ok. Eu vou mostrar pra vocês o exame dela, explicar pra vocês, porque eu quero que vocês também possam entender o que o quiropraxista avalia e o que a gente olha principalmente, tá? Bom, começando o seguinte, isso daqui é um exame de ressonância magnética, ele é o exame mais completo que a gente pode ver e ele é eficiente pra gente acompanhar e ver partes moles, diferente de um raio-x, onde a gente vê estrutura óssea, de coluna em osso em si. Aqui a gente vê a qualidade dos seus discos. Então, a primeira coisa que eu observo lendo o seu exame, vendo aqui a sua cervical, a gente tem 7 vértebras pequenininhas, tá? Que são os menores, que são esses quadradinhos, e esses daqui são os discos. A gente observa, primeiro, a curvatura, a perda da curvatura, na verdade, tá? Então, a gente precisa ter uma lordose cervical, que é um pouco de curva. Para você ter uma ideia, uma coluna ideal é mais ou menos uns 40 graus de curva aqui. A sua, se a gente colocasse uma caneta, tá quase reta. Ainda não chega a zerar nesse exame aqui. A gente também observa a coloração dos seus discos, onde eles estão, esses mais em cima, eles estão mais pretos. E também eles estão com pouca altura, eles estão desidratados, os seus discos. E um disco desidratado, ele não volta mais a ser hidratado. Tá bom? E o que seria a hérnia de disco, abaulamento? No seu caso, não considero nenhuma hérnia de disco porque tá muito pequenininha, mas você tá vendo essas barriguinhas que começam a formar aqui? Tá? Ó, aqui tá reto, por exemplo, né? Tá, aí aqui começa a formar uma barriguinha. Essa barriguinha é o iniciozinho de uma hérnia, ela tá querendo sair pra fora. E aqui é o canal medular, é a medula. E aí começa a ser muito sensível quando começa a esparramar um disco, começa a esparramar um negocinho aqui e encostar. Quando começa a encostar, que aí a gente pode ter alterações neurológicas, por exemplo. Aquelas compressões. Isso, aí você vai comprimir a medula, você pode ter algumas outras alterações. Nesse caso, ele tá tranquilo. Só que esse exame foi em 2016, então não sei se eu posso muito concluir que está do mesmo jeito, tá? E aí, gente, ela me trouxe agora um outro exame, que é um exame de raio-x, que a gente vê outras coisas, tá? Raio-x a gente vê fratura, estrutura óssea, alinhamento principalmente, mas ele é o exame mais simples que se tem. O que a gente observa? Isso daqui ela é de lado, tá? Então, quando eu falo de curvaturas, olha só a lombar dela. A lombar dela tem curvatura e também tem espaço, né? Entre uma vértebra e outra tem espaço, então a lombar dela me parece ok, não dá pra saber a qualidade dos discos, mas um pouco melhor. Vem um pouquinho aqui pra torácica, tem sobreposição. E aqui é a região cervical. Então lembra que eu falei pra vocês da curvatura, que é importante, como se fosse ter um C? E o que a dela tava quase um reto a 0 graus. Só que aqui passou de 0 graus, está completamente desalinhado e indo pra frente. É como se estivesse na negativa. Então
tá pior que 0 grau, tá indo um pouquinho mais pra frente. Isso provavelmente das posições que ela ainda continua fazendo, de abaixar a cabeça e tudo mais. E qual que é o problema? Quando a gente tem uma perda dessa curvatura aqui, é muito mais pressão, então você desgasta muito mais os seus discos. A curva, ela serve para amortecer impacto, amortecer o teu disco. E quando você não tem mais essa curva, você gera uma pressão. E aí, quando a gente vê ela de costas, olha a inclinação da cabeça dela. A gente acompanha bastante o alinhamento da coluna pelo processo espinhoso, que é essa partezinha aqui. Aqui, a cabeça dela já se inclina bem. Não sei se vocês conseguem ver. Aí, quando ela fala também sobre quadril, se a gente fizesse uma linha reta aqui, ó, não acompanha, né? Então, tem um que tá mais para baixo do que pro outro. Então, ela precisa ser alinhada e isso acaba gerando essas compensações e, obviamente, dor em outras partes do corpo. E aí esses exames, eles são importantes pra gente já ter uma noção maior do que acontece em você. E a conduta, no teu caso, Lê, é pra gente ganhar espaço e ganhar lordose. Quando a gente fala de curvatura, era pra estar assim. Então, esses seus movimentos pra trás de extensão, provavelmente em você estão um pouquinho limitado. Então, a gente sempre faz uns ajustes. É legal que você trouxe, isso aqui tá atualizado, que a gente consegue ver mais ou menos também que vértebra que a gente mexeria. Não só pelo exame, mas pela palpação dinâmica que a gente vai estar fazendo para ter certeza, tá? Além disso, a gente tem um método que a gente utiliza, uns bloquinhos, que é para justamente, é como se fosse um molde da tua cervical. A gente vai colocar aqui no teu pescoço, eu vou te ensinar em que vértebra você vai pôr, e aí você vai deitar em cima, e aí você vai ficar com isso daqui por alguns minutos. Então, sempre estimulando a curva. Eu preciso que você volte a ganhar isso. Eu não posso te garantir que 40 graus o ideal não vai voltar, tá? E é um processo demorado. Mas só o fato da gente conseguir estimular mais curva e amenizar a tua dor, você ter mobilidade, porque essa retificação te traz rigidez. Você vai ter travamentos muito mais frequentes, você vai ter uma pressão e provavelmente a sua hérnia ela vai estar maior conforme o tempo for passando. Tá bom? Então é sobre qualidade de vida, é movimento, porque você é muito nova pra cá. Antes de começar a perguntar quantos anos você tem, porque eu dei uma olhada no exame antes e tá ruim. Além de tudo isso, na lombar dela, ela tem processo degenerativo, vista de costas. A vértebra ela teria que estar mais retinha, o corpo dela. Aqui, ó o biquinho. Isso daqui é o biquinho de papagaio, já começando. Então você tem muita pressão e desgaste já na própria lombar. Ou seja... um pouco de tudo, mas eu acho que ela tá no lugar certo que a gente vai cuidar, tá bom? Lê, antes da gente começar, vou fazer uma avaliação em relação à postura, à mobilidade e a gente começa a ajustar, tá bom? Fica de pé pra mim, por favor. Hoje você tá com dor? Não. Não? Dói todos os dias? Olha, no final do dia, o incômodo tem Ele dias vem, que né? vem. Fecha os olhos, respira fundo e solta bem o ar. Mais uma vez. E solta. Vocês conseguem ver esse lado mais alto do que esse? Respira fundo de novo. Solta. A gente acompanha bastante a relação da cabeça pela ponta da orelha. No caso dela, tá um pouquinho inclinado, mas não muito. Com licença, tá? O calombinho dela ela não tem, isso é ótimo. Lê, tenta encostar a mão lá no chão, por favor. Vai descendo devagarzinho. Tá, pode voltar. Realmente desalinhada aqui. Seu lado direito mais alto. Seu lado esquerdo mais alto, desculpa, vira de frente pra mim. A gente vai fazer uma mobilidade do teu pescoço, tá? Tenta encostar a tua orelha no teu ombro. Incomoda? Não. Não? Pro outro lado. Esse Um já pouquinho não, pega mais. já não Sim. consigo tanto, eu vejo. Rotaciona, olhando para um lado, olhando para o outro. Menos também, né? Para trás no movimento máximo. Ok. E para frente no movimento máximo. Para ser bem sincera, vendo a sua cervical, eu não imaginaria que você tivesse essa mobilidade que você tem. Então, a sua mobilidade ainda tá boa. Bacana, melhor ainda, vamos preservar por ela. Porque tem gente que vem com exame até às vezes melhor do que esse e não consegue mexer. Então,
É porque eu ainda faço alongamento. 2 vezes por semana. Vai um pouquinho mais pra trás, por favor. Tá. Agora você vai juntar os seus pés, as suas mãos, e aí você vem descendo bem devagarzinho pra mim. Isso, pode abaixar a cabeça e aí você vem descendo. Relaxa um pouquinho. Ok. É tranquilo também esses movimentos? Sim. E você consegue agora ir pra trás. Pra trás e já incomoda um pouco mais. incomodo mais. É um movimento de extensão um pouco limitado, né? E lateralmente, vê se você se incomoda. Um pouco mais tranquilo. Mais tranquilo. Tá bom. Pode se sentar aqui pra mim, por favor. Virada pra cá? Eu vou fazer uma pressão na tua cabeça e você me diz se reproduz alguma dor, algum incômodo, alguma irradiação, tá bom? Tá. Incomoda. Não. Assim um pouquinho. E assim, Bem pouquinho. o que você sente? Bem aqui atrás mesmo. Bem na base do hospital. É. Tá. Um incômodo pontual. É, pontual. Tá, vira aqui assim um pouquinho pra cá. E aqui? Não, esse Não, foi só pro outro, né? É. Então todos os seus movimentos pra um lado acabam incomodando um pouquinho mais. Solta só um pouquinho. Pode voltar. Algum desses reproduz dor? Tranquilo, né? Tranquilo. Tá bom. Bom, tem realmente retificação aqui que a gente vai mexer em tudo isso. Mas hoje ela tá sem dor, tranquila, é mais fácil ainda de ajustar. Vamos lá? Começar? Vamos. Pode deitar de barriga pra baixo. Lê. Tá com medo? Não. Tranquilo, Não, né? Você me passa segurança. Esses olhinhos puxados, os orientais, passam uma credibilidade maior, né? Pro restinho assim. Com licença, tá, Lê? Tá. Qualquer coisa você me avisa. Relaxa a perna. Perna direitinha dela mais curta em relação à esquerda. Quando eu empurro, você sente alguma pressão na lombar? Sim. Essa aqui vem um pouquinho com mais facilidade em relação a essa. Nesse teste, quando eu empurro e a gente tem uma restrição, pode ter claramente relação com o músculo, mas principalmente o sacro, que é um bloquinho de osso que ele fica assim, ó, como se fosse um triângulo invertido. E no caso essa perna estava mais restrita, então a gente deduz que tem restrição desse lado aqui. E a gente tira a prova pela palpação também. Aí antes de tudo isso, que o músculo engana muito, a gente vai soltar o piriforme. Ó, o piriforme é isso aqui. Incomoda? Você lembra que lado que era? É o esquerdo mesmo. Relaxa um pouquinho aqui a perna, mais solta que você conseguir. É mais nesse ponto. E são 3 pontinhos que eu acabo soltando o piriforme. Esse, então. Aqui é mais tranquilo. Geralmente o piriforme, ele é um músculo que vai dar mais incômodo quem trabalha mais tempo sentada, quem treina muito glúteo, quem anda de salto. Você fez isso muito durante a vida ou não? Não, ele começou quando eu voltei a fazer atividade física. De treinar mais, talvez sem treinar mais. alongamento, o músculo mais encurtado, foi ficando mais Exato. rígido. Relaxa aqui um pouquinho mais o glúteo. Esse é mais tranquilo, né? Esse é. E às vezes é o piriforme que sofre, mas foi por outros grupos musculares. Relaxa aqui um pouquinho. Incomoda? Lê. Não. Não? Esse realmente, o lado esquerdo, ele vai um pouco menos do que o direito. Vou abaixar aqui um pouquinho. Tá. Não sei se vocês conseguem ver daí, mas a diferença da minha mão, da minha altura da mão, em relação ao lado esquerdo com o direito. Esse lado ele é mais alto. Como se o quadril dela tivesse assim, ó.
a pelve dela, no caso. E aí significa que o sacro dela tá mal posicionado. Incomoda quando eu faço a palpação? Você percebe? Você sente? Eu sinto. Eu faço funcional e quando tem aula de glúteo, eu sinto que eu faço rotação de quadril. Uhum. Gira tudo, né? Gira. Eu não consigo ficar Controlar. num ponto de equilíbrio no meio. Então tá bom, a gente vai primeiro ajustar essa parte aqui, tá bom? Vira de lado Tá. pra mim, com esse lado aqui pra cá. Pra cá. Uhum. Deixa eu só pegar uma almofadinha aqui. Levanta aqui a cabeça. Isso. Posicionando aqui. Dobra essa perninha aqui. Aqui você pode ter a sensação que vai cair, mas não vai. O seu tronco ele tá bem estabilizado. Eu tô segurando, inclusive, tá? E a única coisa que a gente mexe é isso aqui, ó. Então, quanto mais soltinho você ficar, melhor, tá bom? Respira fundo. E solta bem o ar. Foi ótimo. Foi tudo bem? Tudo. Pro outro lado. Agora a gente vai endireitar aqui a tua perninha. Basicamente a mesma coisa, tá? O posicionamento bem similar. A única coisa que vai mudar é meu ponto de contato, que eu vou ter em outro lugar. Então, às vezes, gente, quando vocês veem a gente ajustando os dois lados, não necessariamente é porque precisa ajustar os dois lados. Aqui eu encontrei duas coisas nela. Do lado esquerdo um sacro e desse lado a pelve. Ou pode ser também a lombar. Então, a gente nunca necessariamente tem que ajustar os dois lados, tá bom? É só se necessário. Solta bem. Muito bom. Barriga pra baixo. Relaxa aqui um pouquinho. Tá melhor. Ó, essa perna ela vai mais. Ainda com uma restrição, sim. Só que ela tá melhor. Foi tranquilo, Lê? Foi. Assim. E hoje em dia, qual que é a sua posição principal no trabalho? Eu fico muito tempo em pé. Carrega peso ainda? Sim, ainda faço um pouquinho de peso. Ó, tem um aqui, tá bom? Tá. Ó. Respira fundo e solta bem o ar. Muito bom. Aqui também. Vamos lá. Respira fundo e solta bem. Bom. Eu vou abaixar um pouquinho essa cabeceira, tá? Tá. Vira a sua cabeça assim, isso. Pode deixar ela bem relaxadinha, tá? Solta. Aí, pode voltar. Barriga pra cima. Ajustar uma bem de transição. E você já é enfermeira há quantos anos?
Já vão fazer 9 anos. Já deu tempo pra judiar, né? Atualmente, o que você pratica de atividade física, Lê? Eu faço musculação funcional e acabo fazendo às vezes ritmos também. Acho que é por isso que também você não tá tão pior, né? Que você tá sempre movimentando o teu corpo. Pode voltar, deita na minha mão, relaxa os seus ombros. Solta o cotovelo. Muito bom. Prontinho, pode ficar assim. Agora a gente vai mexer na sua cervical, tá bom? Eu só vou subir a maca pra não zoar a minha coluna. Agora pra parte da cervical, que é a parte onde as pessoas geralmente têm um receio. Mas é super tranquilo. Aqui já dá super pra sentir o quanto a sua coluna ela é retificada. Pela palpação já daria pra saber. Antes de qualquer exame. Mas a sua mobilidade ela é boa. Por incrível que pareça. Porque quem tem retificação não tem mobilidade. E tudo pro lado direito. E o bom é que apesar da coluna cervical dela ser completamente retificada, ela tem mobilidade ainda, mas mais pra frente isso vai causar desconfortos, rigidez e aí vai afetar todo o restante do corpo, assim como já está, né? Todo o corpo dela já tá todo compensado. A gente vai fazer um ajustezinho aqui primeiro desse seu lado direito, que é um ajuste de lateralização, tá bom? Virar um pouquinho essa cabeça assim. Pode deixar ela bem molinha pra mim, tá bom? Deixa ela pegar bem, né? Bem soltinho, bem soltinho. Nossa, foi ótimo. Foi tudo bem? Foi. Agora uma outra vértebra que eu vou pegar ela um pouquinho mais pra cima. E eu vou tentar jogar ela pra frente. Vindo de um ângulo mais de baixo. E aí uma explicação antes, gente, que vocês que têm medo dos ajustes, o que ele é seguro? Se vocês forem reparar, o eixo do nariz dela não sai do eixo do externo, que é um ossinho aqui. Então todos os movimentos, eles são muito contidos. Eu vou fazer só isso aqui, ó. Eu não vou virar a cabeça dela. É isso daqui que acaba machucando ou gerando alguma dor depois. Mas o ajuste ele é seguro por isso. Solta só um pouquinho. Porque é baixa amplitude e alta velocidade. Vamos de novo. É aqui. Tudo bem? Tudo. É um pouco uma pauladinha ali, né? Que vai, mas... Não, mas depois... Meu Deus, só relaxa. E com ela é muita tração, que é muito puxar o pescoço pra abrir a articulação. É muito gostoso essa sensação, né? Eu gostaria que todo mundo fizesse isso aqui em mim todos os dias. Abre muito bem o espaço, que é o que ela precisa, porque a retificação traz essa pressão, esse incômodo. E abrindo bem o espaço, acaba aliviando. Então a gente puxa bem, mobiliza bem. E o objetivo é sempre fazer com que o pescoço dela fique assim, ó, com uma curvinha. E aí tem alguns exercícios que ela pode fazer em casa, que vai ajudar. Então, além das sessões de ajuste, são as orientações, lição de casa, mudança de hábitos. Ajeitadinho um tiquinho. Essa região de trapézio costuma ser uma área muito sensível e tensa para quem tem desconforto e problemas na cervical.
Então não é só tensão de estresse emocional, são alterações biomecânicas que acontecem na própria estrutura da coluna e como consequência alterações musculares. Então eu gosto de soltar algumas coisas aqui em sala, mas a minha dupla assim de maço é tudo, assim, sabe? É o que me ajuda demais no resultado. Então é um casamento muito legal, Kiro e maço. Pronto, tá alinhada. Agora pode virar de lado pra você se sentar. Essa é a maneira correta que se levanta, tá bom? Jogando agora as perninhas pra fora e se apoiando e levantando com os braços. Relaxa aqui um pouquinho. Teve aqui bons ajustes, hein? Bastante coisinhas pra gente mexer. Aquela soltadinha gostosa. Se esticar pra trás, se alongar pra trás é muito importante, tá, Lê? A gente fica muito pra frente. Então, o que eu sempre oriento pros meus pacientes? Porque se a gente for parar pra ver as nossas posições do dia a dia, são sempre assim. Quando a gente tá cansada, é assim. Quando a gente tá trabalhando, é assim. O meu trabalho é assim. O que a gente faz se esticando pra trás? Nada. Então, sempre que você conseguir se esticar, se alongar um pouco. E a lordose é isso daqui. A lordose é realmente esse movimento pra trás. Tanto da lombar quanto do pescoço. Por isso que as pessoas alteram. Por isso que de lordose é muito comum a gente ter a retificação, por esses maus hábitos. Então, todos os movimentos e alongamentos para trás vão te trazer alívio, tá? E durante o tratamento, a gente vai incluindo algumas adaptações que você pode fazer em casa para justamente estimular. Levanta para mim, por favor. Eu vou mostrar para vocês qual que é o sentido disso daqui. Eu vou deitar neles para vocês entenderem. É um produto desenvolvido por um quiropraxista, desenhado perfeitamente para isso, que pode parecer inofensivo, mas usado de maneira errada pode prejudicar e causar dor, tá? Isso aqui a gente não indica para todos os pacientes, então tem que ser uma coisa bem orientada. E pacientes que estão com muita dor, no começo a gente também não indica. Então são fases da evolução de tratamento de cada um, tá bom? Mas só para você entender, a gente vai posicionar assim. E eu com o seu exame de imagem já sei que vértebra que eu vou indicar para você colocar. E aí você vai deitar a orelha. Aí você vai deitar e fazer com que o seu pescoço, ele encoste, ele dê a volta no negócio e a sua cabeça encoste aqui e você vai repousar assim, descansando. No começo, quem tem retificação ou inversão da curva, que é o teu caso, pode ser dolorido. Tá. Então tem toda uma tabela, um jeito para se usar. Então no primeiro dia 3 minutos, no segundo dia 4 minutos. E aí você vai indo até chegar nos 15, 20 minutos diários. Tá bom? E fica assim, não tem segredo nenhum. O grande segredo, na verdade, é o posicionamento correto do produto em cima do teu pescoço. Que isso daqui, de uma maneira geral, eu indico a garrafinha, porque é um cilindro perfeito, né? Não vai te causar lesão nenhuma, só vai te trazer o movimento para trás. Mas algo mais específico seria isso daqui, que a gente usaria mais pra frente. Então, no começo, eu indico a garrafinha, pra você pelo menos se adaptar com o movimento pra trás, e aí mais pra frente a gente vai incluindo, tá bom? Outras coisas, outras adaptações, tá bom? Mas é isso, é um processo a longo prazo, eu diria. A gente não consegue modificar uma estrutura de uma maneira tão rápida, então a gente tem a sensação que quando a gente ajusta, né, que é o estralo que acontece, que puff, tá pondo no lugar e puff, o negócio já foi, e não é assim. Tá. O estralo, ele é só uma liberação de um gás e o ajuste que faz é muito sutil, porque vocês têm a sensação que estralou é o seguinte, tá assim e a gente fez isso daqui, e não é. Ele tá assim e a gente fez isso daqui, é muito sutil. E por memória corporal e vícios posturais seus, vão fazer com que volte a desalinhar de novo. Então a gente precisa de uma insistência para o seu corpo entender qual que é o posicionamento e movimento normal. E aí isso leva um tempo porque a gente quer modificar. Assim como a gente quer modificar, por exemplo, o dente, a estrutura de uma arcada dentária. Você não fica com o aparelho na boca por um dia, uma semana. É por um período consideravelmente grande. Para mudar a estrutura de uma coluna que também já está assim há muito tempo, também leva um tempo. Mas é muito importante, e principalmente olhar para essas curvaturas, que a gente chama de lordose, cifose e lordose. É isso que te dá equilíbrio. As pessoas que perdem essas curvaturas, o próximo passo é ficar assim, ó. E os joelhos, se vocês forem ver as senhorinhas que andam assim, os joelhinhos são todos dobradinhos assim. Porque precisa dessa curva, desse movimento para poder se equilibrar. Uma coluna completamente reta, ela não se equilibra.
ela não se sustenta. Então vai gerando todas essas compensações. E por você ser nova, Lê, eu acho super possível a gente conseguir modificar e dar qualidade de vida para você, que é o mais importante, tá bom? E o seu trabalho, você precisa tá bem, você cuida de pessoas, então você também precisa te cuidar e ele é exigido do seu corpo, né? Então a sessão é essa, ela é muito tranquila, é ajustes básicos, como a gente sempre acaba encontrando, mas é o que, dependendo de cada paciente, de como acontece em cada paciente, vai gerando um desconforto específico, tá? E aí seria legal a gente fazer um acompanhamento certinho pra gente conseguir sanar esses seus desconfortos, tá bom? E o principal objetivo com você é melhorar essa curvatura. Tá bom. Tá bom? Então, obrigada pela participação, fiquei muito feliz, foi um caso muito tranquilo e legal de cuidar, tá bom, gente? Então, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, ajude a gente a chegar a 1 milhão de inscritos, que está quase lá. Tem QR Code na tela para você agendar uma consulta e a gente se vê numa próxima. Um beijo, tchau!